Bom dia. Hoje, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar. Muito obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor, que se apresenta aqui diante de nós, e nós cremos no que ela é. Cremos que ela é poderosa, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. E nós pedimos que ela seja aqui diante de nós, essa palavra poderosa, fazendo esta obra que apraz ao Senhor pelo teu Espírito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A carta à igreja de Esmirna é uma carta muito particular, muito sui generis. Primeiro pelo tamanho. É uma cartinha pequenininha, né? De 3 versículos, né? 3 ou 4 versículos. Diferente de Éfeso, diferente de Laodiceia, diferente das outras. Uma cartinha pequenininha, mas também é uma carta muito particular, porque a igreja de Esmirna não recebe repreensão. Existe um padrão nas outras cartas. O Senhor se apresenta com uma das 7 características. Depois você tem uma repreensão, um elogio e uma exortação. A carta à igreja de Esmirna, que igreja é essa, gente? Não recebeu repreensão. Não recebeu repreensão. Só 2 igrejas estão nesse padrão: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, não é? Que significa amor aos irmãos. Filoadelfos, Filadélfia. Esmirna significa mirra, essencialmente mirra. O que é mirra? É um perfume valioso. Naqueles dias, Jesus Cristo, ao nascer, recebeu dos magos do Oriente os presentes de ouro, incenso e mirra. Deixa eu só corrigir uma coisa. Mirra, o que é mirra? O que é mirra? É um perfume na nossa linguagem, né? Para que serve perfume? Algumas perguntas parecem tontas, né? Para que serve perfume? Você bota para você ficar cheiroso, né? Aí você bota perfume. Quem usa perfume? Adolescente usa perfume? Alguns não tomam banho, mas usam bastante perfume, né? Homem usa perfume? Né? Mulheres usam perfume? Sim ou não? A Avon ficou rica porque descobriu que se mulheres fossem de porta em porta e conversassem com mulheres sobre perfumes, teria um potencial gigantesco de vendas. Assim surgiu a Avon, né, de porta em porta. Para que serve perfume? Por que mulher usa perfume?
Assim, às vezes usa para ficar cheirosa, para ficar legal. Mulher quer sentir. Mulher está sempre querendo sentir alguma coisa. Eu quero sentir o cabelo, quer. Tem sempre uma coisa para conferir, né? Diante do espelho, lá no Itaú, eu presenciei essa cena, né? Fiquei vendo as mulheres passarem. O espelho era enorme. O espelho do tamanho da porta. Homem passa diante do espelho, normal. A mulherada ia passando, era assim, ó. Eu não entendi bem. Tá olhando a marca do jeans? Vê se é original. Mas, gente, um perfume é usado às vezes para sedução, né? Eu estou contando essa história, estou fazendo essa gracinha para você entender como o povo não pensa. Em muitas livrarias evangélicas tem mirra para vender e o nome lá é óleo de unção. Nem de longe. Perfume não era para unção. Perfume era para dia que a mulher estava pensando bobagem, né? Aí para seduzir o marido. Perfume é para perfumar, para ficar mais cheirosinha e tal. Aí você chega nas livrarias, óleo de unção, você vai olhar mirra, né? O povo está biruta, completa. Mirra não tem nada a ver com óleo de unção. No Novo Testamento, o óleo é o azeite. No Velho Testamento, o óleo de unção leva umas 30 ervas, com uns incensos, com canela, eu digo, às vezes eu lendo a receita lá em Levítico, eu pensei, isso aqui é uma salada, tem canela, cardamomo, sei lá, tem um bocado de coisa aqui, né? Madeira de acácia. Só para você entender como nós estamos vivendo uma geração que não pensa, vai fazendo tudo o que mandam, sem pensar em absolutamente nada. Esmirna, significando mirra, perfume, me faz pensar numa coisa que Paulo disse sobre uma igreja do Novo Testamento. Diz que eles fizeram uma coisa e essa coisa subia para Deus como perfume de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Paulo disse aos Coríntios, nós somos o bom, o quê? Perfume de Cristo. Tem crente que é a nhaca do cão, mas Paulo disse, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se perdem, como para os que são salvos. Para um cheiro de vida, para outros cheiro de morte. Eu tenho a impressão sobre a igreja de Esmirna como uma comunidade simples, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. 3 coisas são importantes na carta de Esmirna. A primeira delas é quem é Jesus. A segunda tem a ver com vida cotidiana da igreja. Como vive uma igreja? Como é o seu dia a dia? E a terceira tem a ver sobre coisas da eternidade, sobre valores eternos. Então vamos por parte. Quem é Jesus? Como é que ele se apresenta à igreja de Esmirna? Poucos crentes conseguem ter uma visão clara sobre quem é Jesus, como essa aqui de Esmirna. Ele se apresenta, como é que ele se apresentou? Eu sou o quê? Eu sou o primeiro e o último. Ou seja, antes de mim não tem, depois de mim também não tem. Eu sou o primeiro e o último. Quando nós apresentamos Jesus ao mundo, não estamos apresentando um profeta, não estamos apresentando um líder. Os muçulmanos gostam de dizer assim, olha, nós respeitamos Jesus. Nós respeitamos Moisés, a Jesus e respeitamos também Mohammed Salam Aleichem. Respeitamos Maomé, respeitamos todo mundo, né? Mas eles colocam ali sempre, colocando Jesus como sendo um entre outros. É engraçado que o próprio Alcorão diz que Jesus é superior a Maomé, que Jesus é superior a Moisés.
Jesus não se apresenta à igreja de Esmirna como sendo superior. Ele se apresenta como sendo o primeiro e o último. É mais do que superior. Ele é tudo. Eu sou o primeiro e sou o último. É difícil ainda para algumas pessoas entenderem: Jesus Cristo é Deus. Uma pessoa normal não poderia usar esse adjetivo: eu sou o primeiro e o último. Até hoje, até o dia em que foi escrita a carta de Esmirna, só Deus disse essa expressão, lá em Isaías: eu sou o primeiro, eu sou o último. Como é que alguns grupos querem crer em Jesus sem crer que Ele é igual a Deus? Ou melhor, que Ele é Deus feito homem. O peso dessa expressão que ele usa é tão grande, porque ele está dizendo uma coisa que só Deus disse e só Deus poderia dizer: eu sou o primeiro e sou o último. Tire todas as suas dúvidas, leia o Novo Testamento com os olhos bem abertos. Jesus Cristo é Deus. Eu sou o primeiro e o último não é a única expressão que Jesus usa, que só Deus usa. Se você fizer uma lista, tudo o que o Jeová do Velho Testamento, tudo que a Escritura diz sobre o Jeová do Velho Testamento, ela diz sobre Jesus do Novo Testamento. Sabia disso? As mesmas coisas. Por exemplo, ela diz que um dia, nossas versões não usam a palavra Jeová, eu nem mesmo acredito que o nome seja, eu estou usando só como referência. Nossas versões usam a palavra Senhor em letras maiúsculas. Mas, por exemplo, o Velho Testamento diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que o Senhor é o Senhor, né? Que Jeová é o Senhor, um dia. O Novo Testamento, em Filipenses 2, diz: um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que o Jeová do Velho Testamento vai voltar e será visto por aqueles que o traspassaram. A Bíblia diz a mesma coisa sobre Jesus no Novo Testamento. Você mesmo pode catalogar enquanto lê. A Bíblia diz que o Senhor é o primeiro e o único no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus diz: eu sou o primeiro e o único. Perguntinha infantil: quem é o primeiro e o último? Quem é mesmo esse alfa e ômega? Quem é aquele que diz coisas que só Deus pode dizer? Já está resolvido na sua cabeça, meu irmão, minha irmã, o fato de que Jesus Cristo é Deus. Porque se você não estiver firmado nisso, e é importante que você esteja, uma hora ou outra alguém vai chegar com uma conversa diferente e você vai crer assim, que Jesus é Deus, mas é tipo um deusinho. Um Deus menor. Não existe outro Deus. Em Deuteronômio 6,4 a Bíblia diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único. Não existe outro soberano. Então como é que o livro de Judas diz que Jesus Cristo é o único e soberano Senhor? Duas hipóteses: ou há uma contradição dos infernos, ou Jesus Cristo é Deus. Você entende a Trindade? A Trindade não significa três deuses, como alguns nos acusam. A Trindade não significa, por exemplo, que os três são a mesma pessoa. Não são. A Trindade significa que há um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. E como pessoas, eles são diferentes. E são três. Mas como Deus, eles são um. Se você não souber nada sobre a divindade de Jesus Cristo, como fortalecê-la, como prová-la, você pode passar um bom tempo refletindo nos primeiros
versículos do livro de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele está falando do Filho e ele diz assim: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Preste atenção. Em relação a Jesus Cristo ser Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. O que quer dizer exata? Não é? Se eu disser, olha, eu preciso que você deposite na minha conta a quantia exata de $100 mil. Né? Pode ser 99 mil. 99 é exato? Não. Pode ser 80? Não. Então, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, é uma outra maneira da Bíblia dizer Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é a expressão exata. Ele é o resplendor da glória. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Está falando de quem aqui? Está falando sobre quem? Jesus Cristo. Todos os anjos de Deus o adorem. Só há uma pessoa que pode ser adorado por todos os anjos de Deus, o próprio Deus. É engraçado que Apocalipse, quando João estava tendo as visões e viu lá o anjo, ele diz: eu me prostrei para adorá-lo, e o anjo falou: levanta. Quer me complicar lá em cima, né? Levanta, eu sou o teu conservo. Ninguém na Bíblia aceita adoração, nem anjo. Só um anjo específico, que é chamado de o anjo do Senhor. Todas as vezes que você vê essa expressão, o anjo do Senhor, é o próprio Jesus Cristo se manifestando de alguma forma no Velho Testamento. Ele sim aceita a adoração. Ele aceita até sacrifícios, como aceitou do pai de Sansão, acho que de Gideão. Ele é o anjo do Senhor. Só ele pode ser adorado. Então, sobre Jesus, quando Jesus ascende aos céus e entra e rasga os céus, na linguagem de Hebreus, e entra e se assenta onde nenhum anjo jamais sentou, né, no trono, à direita de Deus, a Bíblia diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Uma vez, eu acho engraçado quando você não sabe como reagir diante de uma verdade bíblica estrondosa. Aí você precisa de uma resposta rápida. Tome cuidado com respostas rápidas. Numa longa conversa com uma pessoa, testemunho de Jeová, na minha casa, e eu explicando que Jesus é adorado pelos anjos, ele disse: não, mas essa adoração aqui não é uma adoração. Eu gosto desses argumentos, né? Isso que é uma adoração diferente, é tipo assim, só uma reverência. Ele é adorado desde que nasceu. Os magos do Oriente vieram, se prostraram e adoraram. Como foi aquela adoração? A palavra grega é a mesma. Vai me dizer que é uma... Não, é só uma reverência. Se prostraram e adoraram. A mesma coisa que as pessoas faziam para Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo, no seu ministério, toda hora ele está mostrando que ele é Deus. A minha preferida é aquele discurso de despedida de João 14. Quando ele está falando que ele vai para o Pai.
E um discípulo que a Bíblia fala muito pouco sobre ele, mas eu tenho a impressão que ele era polêmico e estressado. Jesus está lá, é porque eu vou mostrar o Pai para vocês, e eu vou para o Pai, vou para junto do Pai. Aí esse Filipe falou: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. É como se Filipe dissesse: chega de conversa. Por que o Senhor não mostra logo o Pai? Se o Senhor é tão chegado assim, lá do Pai, por que o Senhor não mostra para nós agora, o Deus invisível? João 14:9, Jesus Cristo disse, em outras palavras, em Marco Lopez, ele falou assim: está me estranhando, Filipe? Como assim mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes visto. Que história é essa de mostra-nos o Pai? Jesus quase falou assim: o Pai te ama, o Pai está aqui, né? O Pai está aqui. Em outras palavras, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? E daí para frente, meus irmãos, o Novo Testamento vai gritar o tempo todo que Jesus Cristo é Deus. Ele diz: perdoados estão os teus pecados. Os seus adversários dizem: mas só Deus pode perdoar pecado. Sim. Detalhe, Jesus Cristo soube isso que eles estavam pensando, não porque eles falaram em voz alta. Jesus Cristo sabia o que eles pensavam nos seus corações. Só Deus é onisciente. Não é? Por que está pensando isso no seu coração? Jesus Cristo deu uma demonstração tríplice de que ele era Deus. Primeiro, ele, na linguagem popular, ele adivinhou o que os caras estavam pensando. Não é? Ele soube os pensamentos. Por que vocês estão pensando tal e tal e tal coisa? Segundo, ele perdoou os pecados. Terceiro, ele falou aqui, só para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade. Levanta aí, coxo, levanta! Demonstração tríplice. Era bastante, não era? Não foi só conversinha não. Levanta desta cama agora. Veja, ele lê pensamento, perdoa pecado e manda o cara levantar tudo ao mesmo tempo. Desafiozinho para aquele pessoal que quer fazer sinais maiores do que Jesus, tá? Manda fazer essa também, tá? 3 em 1 assim, bem rápido. Só para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico anda ou dizer estão perdoados os teus pecados? Tanto faz, levanta aí, rapaz. É 1 João 5:20. Este é o verdadeiro Deus. Estamos no verdadeiro Deus, em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é adorado. Ele tem autoridade para perdoar pecados. E como é que ele se apresenta para Esmirna? Eu sou o primeiro e o último, né? Mas também tem um bônus. Eu venci a morte. Só Deus pode vencer a morte. Estive morto, mas revivi. Esse é o primeiro grande assunto do livro da carta de Esmirna. Jesus Cristo é Deus. Nós não cremos em um enviado especial. Não cremos em um anjo de luz, em um espírito de luz, como dizem os espíritas. Não cremos em um novo profeta, como dizem os islâmicos. Não cremos em um cara legal, um homem bom, como diz o mundo. Cremos em Deus que se manifestou em carne. Ou é isso, ou ele é um embusteiro. Porque uma pessoa boa e normal jamais vai dizer assim: eu existo antes de Abraão. Não, um doido diz isso, ou um mentiroso diz isso. Nós temos que chegar a uma conclusão: ou Jesus Cristo é tudo o que ele diz ser, ou ele é o maior trapaceiro de todos os tempos. Não há meio termo. Vamos para o segundo assunto dessa igrejazinha simples de Esmirna. Essa igreja perfume.
bom perfume de Cristo, essa igreja boa. Essa próxima sessão, irmãos, tem a ver com vida cotidiana de igreja. Pela linguagem do texto, não era igreja de pessoas ricas. Pobre é pobre, né? Pobre você conhece logo, né? Deus disse: eu conheço a tua pobreza. Não é? Eu conheço. Ai, Deus, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Mas tu és rico, botaram aqui entre parênteses, né? Mas eu conheço a tua pobreza. Uma igreja formada por pessoas pobres, pessoas simples, de uma cidade importante do império. Eu conheço a tua pobreza. Isso é um tapa no que estão nos pregando a toda hora. Hoje o cara faz convite para você ir na igreja dele e atrás tem um telão com Ferraris, com mansões, com Lamborghinis. É como se o cara estivesse dizendo: se você vem, você vai ter estas coisas. Agora, como é que isso se aplica a Esmirna? Deus diz: eu conheço a tua pobreza. Estão dizendo a você que se você aceita Jesus, você vai ser rico. Olha, você até poderia ser. Mas riqueza, meus irmãos, ou é herança, ou é corrupção, ou é uma ciência aplicada ao longo da vida. E as regras delas, pasmem, estão na Bíblia também. Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 4. É Ele que te dá sabedoria para adquirires riquezas. E os judeus entenderam isso. Mas Ele não disse que é uma coisa automática. Está aqui, vocês vão ser ricos automaticamente. Alguns serão, outros não. Alguns é melhor que não sejam. Timóteo diz que os que querem ficar ricos caem em grandes, o quê? Tentações e ciladas que afogam o homem, que naufragam a fé. Então, para alguns, o Senhor manda te dizer: fica na bênção aí, irmão, fica bem, fica pobre por enquanto, né? Sua fé não resistiria ao poder que o dinheiro dá. Sua fé, não, eu não estou dizendo todos, mas alguns é melhor não. Irmão, você não teria estrutura para aguentar o poder que o dinheiro dá. Eu estou mostrando a você que na igreja havia pobres. E Deus não diz: ai, que maldição, tem pobres aí. Você acha que é a única igreja que tem pobres? Jerusalém pegava oferta para ajudar quem? Os pobres. Paulo pede uma oferta no livro de Coríntios, porque teve uma fome em Jerusalém e os irmãos da igreja foram afetados por isso. Sim, o sol nasce sobre os maus e os bons, e as tragédias também sobre os maus e os bons. Abra comigo a 2 Coríntios capítulo 8. Você acha que é a única igreja pobre da Bíblia? Quando Paulo foi para Macedônia, aliás, quando ele partiu da Macedônia, lá tinha umas 4 igrejas boas. Tinha Filipe, Bereia e Tessalônica. Pelo menos essas 3 eram as principais. E só a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, se associou, como diz Paulo. Foram muito abençoados por causa disso. Todo o relato está em Filipenses 4. Aquela história de Deus suprirá cada uma necessidade vem daquele contexto. Só os filipenses contribuíram com a obra missionária do apóstolo Paulo. E Paulo conta isso aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 8, ele diz assim: venho também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Contribuir é uma graça, tá, irmãos? Contribuir é uma graça. A graça é uma graça que poucos desejam. A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. E há o quê? Agora não é mais pobreza, é profunda pobreza deles
superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Outra igreja pobre, os filipenses. Mas comparado com os de Esmirna, os filipenses eram classe média, porque os de Esmirna têm pobreza. Os filipenses têm o quê? Profunda pobreza. Isso deve ser ruim, hein? Quem deseja profunda pobreza? Amém. A profunda pobreza deles. Queridos, o Evangelho não é uma empresa de marketing multinível. O Evangelho não é bater, acertar na loteria. Sim, há irmãos pobres, há irmãos doentes. E mais, há irmãos que vão ser presos. Olha o que diz, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Você sabe que no evangelho de hoje não existe sofrimento, né? Pedro disse que é pelos muitos sofrimentos, através dos muitos sofrimentos, você vai entrar no reino dos céus. O evangelho de hoje não inclui sofrimento. Jesus Cristo prometeu o quê? A cruz. Eles só vão tomar tudo que vocês têm, sereis odiados por causa do meu nome. Isso não tem nada a ver com o mundo gospel. O que o mundo gospel quer? Ser aceito pelas autoridades, ser aceito pela mídia e num programa de TV às 3 horas da tarde, cantar suas músicas, enquanto 30 mulheres seminuas ficam fazendo trejeitos sensuais. É isso que o mundo gospel quer. Jesus Cristo disse: vocês não vão ser amados, não, vocês serão odiados. Essa igreja moderna, ela implora por amor. Ela quer ser aceita. Ela quer ser amada. Ela tem o complexo de vira-lata. Brasileiro já tem complexo de vira-lata. Você sabia disso? Brasileiro tem complexo de inferioridade internacional terrível. Eu fico olhando, por exemplo, quando um brasileiro vai entrevistar um estrangeiro. Ele pergunta, a primeira pergunta assim: o que você está achando do Brasil? Mas tem que achar alguma coisa? Por que essa preocupação? O que você acha de mim? Me dê sua opinião, isso é importante para mim. Depois ele pergunta assim: o que você acha das mulheres do Brasil? Né? Você tem que gostar das meninas aqui também, né? A gente quer agradar você. Depois ele pergunta assim: está namorando alguma? Está pegando alguma? Né? Só falta dizer, leva e come. Né? Só falta dizer isso. É uma necessidade que os outros gostem de si. Aí depois faz a pergunta fatal. Essa é mais recente assim. Já experimentou caipirinha? O que acha da música brasileira? Já ouviu Caetano? Né? É um desejo de que o outro goste de você. Você já viu o americano entrevistando pessoas? Você acha que o americano vai perguntar assim: o que está achando daqui de nós? Né? Vai comer um hambúrguer? O que está achando das nossas mulheres? Ele não vai perguntar isso para você nunca. Porque ele não existe esse complexo. Nós vivemos num país que tem complexo de inferioridade, com uma igreja com complexo de inferioridade, que precisa dizer para os outros: me amem, eu vou baixar o nível, mas me ame, por favor. Esses dias eu estava ouvindo um funk chamado Crente é Crente, né, pai? Jesus é o fim do mundo, né? Crente é crente, né, pai? Né? Crente é crente, né, pai? Crente é o fim, né? Essas coisas, essas pragas feitas ser louvadeira, essas coisas feias que se enxertaram na mostarda que virou árvore e veio todas as aves do céu e se aninharam nos seus galhos. Isso é feio, isso é ruim. Então, essa igreja brasileira nem pensa em perseguição. Ela quer ser amada. Ela quer nomes de praça. Ela quer o dia do evangélico. Ela quer ser homenageada. Jesus Cristo disse: a homenagem que eu dou para você é a cruz. Sereis odiados. E para Esmirna, ele diz: olha, vocês vão sofrer algumas coisas e não temam isso. Não
temam isso. Essa igreja hoje que está aí, não admitem nem que fale mal dela. Eu estava vendo um vídeo que o Marco Feliciano processou o site Porta dos Fundos, porque fez um vídeo sobre Jesus. Eu vou perder meu tempo processando pessoas que falaram mal de Jesus? E agora é assim, a força da lei? O mundo jaz no maligno. Mas vem a pior parte, perguntaram para o Marcos, você viu o vídeo? Ele falou, não. É o cúmulo isso. Eu nem vi e já processei, porque eu não admito. Como dizia o Eduardo Cunha, o povo de Deus merece respeito. Eu vi o respeito que ele tem pela gente, né? Respeito. Não temas as coisas que tens que sofrer. O diabo está para lançar. Você imagina uma igreja pobre, simples, recebeu uma notícia, fiel, recebeu uma notícia dessa. O diabo está para lançar alguns de vós em prisão. Alguns de vós para ser dispostos a provas, e tereis tribulação de 10 dias. Já viu uma notícia dessa em igreja? Não? Talvez o diabo aqui, irmão, seja um apelido, um código para o imperador. Seja um apelido para, se é Nero, então cabe bem o apelido. Né? Se o imperador é Nero, o apelido cabe bem. Essa cidade tem o culto ao imperador. É horrível viver aqui. Muitos judeus moram lá e a cidade tem o culto ao imperador. E você sabe, os cristãos não entram nessa. Eles não dizem Ave César. Eles, no máximo, Ave Jesus. Né? E talvez o imperador vai prender alguns. Por 10 dias. Grande tribulação. O que aconteceria se hoje numa igreja dessas tipo loucuras de meu Deus, fosse dada uma notícia assim, olha, alguns de vocês vão ser presos. Qual seria a resposta? Está repreendido, né? Está amarrado, rapaz. Não vou, aqui é terra de avivamento, nós somos de Jesus, eu declaro, eu determino e blá, 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 blá. Isso tem nada a ver com o evangelho. O evangelho às vezes inclui perseguições. Leia as perseguições que Paulo passou em 2 Coríntios 11. Fome, nudez, frio, falsos irmãos, perigos na voragem do mar, né? Normal. Nós estamos dentro de um contexto normal e às vezes há sim períodos de perseguição. Prisão de 10 dias, pelo diabo ou pelo imperador, dava na mesma coisa, que o imperador estava sendo usado pelo diabo. Aprenda isso, meus irmãos. A vida cotidiana tem dessas coisas, e não é porque você é de Jesus que a seca não te atinge, que as tempestades não te atingem. Quando o dólar cai, cai para todos, é ou não é? Não, o meu não caiu, está amarrado. Não, caiu sim. Quando vem inflação, vem para todos. Não vem? Então é assim, o pneu do carro do crente fura, né? A telha do crente dá goteira, a plantação enfrenta pragas, o crente faz exame de próstata e às vezes o resultado não é muito bom. A irmã faz o exame ginecológico, às vezes a notícia não é muito boa. Simples assim como Jesus falou, no mundo tereis aflições. Não é? Eu fico meio desconfortável que eu converso com alguém, diz, como é que tá, irmão? Só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Ah, só vitória. Alguns já vêm no sapatinho, só vitória. Só benção. Bom, você está bem diferente de mim, porque eu tenho umas derrotas aí, né? Tem uma derrota. Eu tenho um fungo no meu corpo. Eu estou tentando matá-lo há mais de 3 anos. E graças a Deus agora eu estou matando ele.
Eu tenho que matá-lo com gotas de um remédio. Esse fungo rachou a minha mão. Rachou as duas. Eu até brinquei e falei, ó, gente, eu estou com as marcas de Cristo aqui. Estou com os estigmas, né? Eu venho matando ele há 3 anos. Eu pensei, meu Deus, se eu não tivesse consciência do que é a vida, eu ia achar que era um demônio, que eu fui amaldiçoado. Não. É só por causa de algumas coisas que minha mãe não me ensinou sobre como limpar os dedos dos pés da maneira correta há 45 anos atrás. Só por causa disso. E aí de repente eu tenho que pingar. Mas está morrendo o Satanás. Morrendo, está no fim, né? Está no fim. Eu não sei se alguém aqui chegou a ver a minha mão rachada. Eu não sei se eu compartilhei com algumas. Eu brincava com isso. Olha os estigmas, está nascendo. Está nascendo os estigmas. Está amarrado. Está amarrado do quê, irmãos? No mundo tereis aflições. E eu fui num médico que me deu um remédio que era tão pesado. Começaram a sair. Eu digo, meu Deus, vai sair, se não é um fungo, se é um alien, vai sair da minha mão. E não resolveu. Aí um outro médico falou, não, tem esse remédio aqui, ó, se você pingar gotas, ele vai morrer. Eu digo, aleluia. E está morrendo, né? Mas eu tenho que fazer o que os médicos mandaram. Não cabe a mim dizer, morre fungo. Outro dia morreu um cara na minha frente. Ele foi assaltar um policial e o policial atirou nele. E tem essas balas que explodem. O ser humano é mau, né? Farra bala para explodir dentro. Então o cara ia morrer. E ele chegou do meu lado assim, me ajuda, eu tenho uma filha. Do nada, eu tinha saído do culto aqui. 3 irmãos estavam aqui do meu lado. E quando o cara começou a morrer, foi pregado o evangelho para ele e tudo. Mas foi engraçado que algumas pessoas disseram, o cara estava morrendo. Você tem uma bala no seu corpo, já contaminou tudo, já está... O sangue já está indo para o beleléu de contaminado. E os caras diziam assim, o cara morto já, eles, espírito de morte, sai desse homem. Detalhe, o cara tinha conseguido dizer sim a um apelo. Você reconhece Jesus como seu salvador? E os irmãos lá, espírito de morte. E eu já para dizer, cara, não faz isso, deixa o cara ir para a glória. O cara aprontou a vida toda, é graça isso aí. Na última hora da vida, e você está... Espírito de morte, a bala já tomou conta de tudo, de absolutamente tudo. Então algumas pessoas criaram um mundo mágico, onde coisas ruins não acontecem. Acontece sim, toda hora. Especialmente se você não fizer as coisas certas. Né? Especialmente. Você come todo o açúcar do mundo, aí vem a fatura do cartão de crédito diabético, né? Chegou sua fatura. Aí você, eu não aceito. Era para não aceitar o açúcar. O exame agora é para aceitar. E fazer o que tem que ser feito e descobrir o que tem que ser feito. Ter vergonha na cara de admitir, tudo isso aqui é culpa minha. Malditas cocadas, né? Pudim do cão, né? É a vida. Eu fui fazer o meu exame de essas coisas aí, essas coisas, nome feios que tem, das glicoses, dos triglicerídeos por calciumiosites, essas coisas aí. Aí, a primeira vez que eu fui fazer, me disseram como está a minha taxa. Era meio parecido com a taxa de uma criança, assim. Eu falei, é graça, porque eu não presto. É graça, eu sou merecedor de outro exame. Esse que tem aí é graça, é pura graça de Deus. Então, irmãos, eles tinham esse problema. Outro problema que eles tinham, você pensa que é só aqui? Havia um grupo na igreja que se declarava o quê? Judeus. Está cheio de gente querendo ser judeu à força. Bota uma coisa na sua cabeça. Há 3 povos na Bíblia. Judeu, Israel, Israel, a igreja e os gentios. Na linguagem de Paulo, judeus, gentios e igreja de Deus. Os 3 não são a mesma coisa. Satanás quer que a gente misture tudo.
pastores querem virar judeus, não oram mais em nome de Jesus, agora só oram em nome de Yoshua, Habashia. Ai de catar. Você chega na igreja, não tem mais. Esse aqui é o Muro das Lamentações desenhado aqui, ó. E o culto começa tocando um shofar. Uma vez eu fui dar entrevista numa rádio, tinha um culto lá, um programa lá. O estúdio bem pequeno, o cara tocou o shofar no meu pé do vidro. Ele me odeia, meu Deus. Ele tocou o shofar no microfone. Não somos Israel, não somos judeus. Deus tem o seu plano para judeus. Você não é judeu. Dá para dizer isso para a pessoa que está do seu lado, ver se ele entende? Fala aí mesmo. Não é judeu não, tu é acriano. Judeu não. Pastores usando kippah de judeu, kippah na cabeça, aquele chapéuzinho redondo, branco. Igrejas fazendo rituais judaicos, tudo agora é unção com óleo, porque eu tenho que ungir com óleo os móveis. Onde é que você viu na Bíblia que tem que ungir com óleo móveis? Traz na Bíblia que você tem que ungir os móveis da sua casa com óleo. Isso é superstição. Os únicos móveis que foram ungidos foram os móveis do tabernáculo e com um óleo tão especial que não dá nem para fazer a receita direito, apesar de ter um maluco vendendo na internet. Não, vão ungir o óleo, vão ungir o carro. Pessoas compram um carro e dizem, pastor, vou levar o carro lá para o senhor ungir. Não faz isso não. Não faz isso. Rituais judaicos sendo trazidos para a igreja toda hora, festa de bar mitzvah, festa do tabernáculo, toque do shofar, isso e aquilo. Olha o que a Bíblia diz, alguns se declaram judeus e não são, sendo antes o quê? Sinagoga de Satanás. Eu vou ficar nesse comentário que João disse. Não são é gente perigosa, gente maluca. Sinagoga de Satanás. E a última sessão dessa cartinha, dessa igreja simples de Esmirna, de pessoas pobres, essa igreja bom perfume, tem a ver com coisas eternas, meus irmãos. Porque ele disse assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que é ser fiel até a morte? Não é ficar os seus dias todos sem se desviar, não é isso. Ser fiel até a morte é permanecer fiel, mesmo que tenha que passar pela morte, mesmo numa ameaça de morte. E isso é assustador, porque se nós fôssemos perguntados hoje assim, olha, se houvesse uma perseguição no Brasil de morte e de tortura, do tipo, nega Jesus ou vai ser torturado até a morte, quantos crentes dessa igreja que está aí conservariam a sua fé? Torturado até a morte, jogado na fogueira. Nem mesmo no primeiro século, aqueles cristãos genuínos do primeiro século, nem todos resistiram. Alguns negaram diante da ameaça de morte. Uma das primeiras polêmicas da igreja foi se esses deveriam ser aceitos de volta quando se arrependessem. Acredite, a igreja se reuniu. E houve dos chamados pais da igreja que disseram, eles não deveriam ser aceitos de volta. Que loucura. Sobre a coroa da vida, o prêmio para quem é fiel até a morte é a coroa da vida. A coroa da vida, meus irmãos, não é salvação. Isso não é um assunto sobre salvação. A coroa da vida, como diz, é uma coroa. É um prêmio especial. Se fosse salvação, a salvação seria pelo sofrimento. Não faz sentido, e a salvação é pela graça e não vem de obras para que ninguém se glorie. A coroa da vida, como qualquer outra coroa do Novo Testamento, é um prêmio. Todas elas são prêmios e cada uma para um tipo de comportamento especial. Essa é para os mártires. Muitos mártires foram de Esmirna, fiéis, mesmo tendo que passar pela morte. A coroa da vida é para os que amam a vinda de Jesus, Paulo disse. O Senhor vai dar a mim e a todos que amam a sua vinda. A coroa incorruptível é para quem está crescendo em domínio próprio.
Nós lutamos para alcançar não a coroa corruptível, mas a incorruptível. Todo atleta em tudo se domina. A inacessível coroa de glória para pastores que não pastoreiam por sorte da ganância, que são modelos do rebanho e que não são dominadores do rebanho. E foi prometido em Esmirna, para quem resistisse à morte, porque alguns iam morrer, o imperador ia matar alguns. E ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A carta encerra com uma promessa ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá a segunda morte. Enquanto que a coroa da vida não tem a ver com salvação, essa promessa do vencedor não sofrer a segunda morte, essa sim tem a ver com salvação. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz: se alguém não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. A Bíblia diz: o vencedor não vai para o lago de fogo, não vai passar para a segunda morte. Aí você pergunta assim: então eu tenho que ser um vencedor. Eu tenho que ser um vencedor, tenho que lutar todos os dias, eu tenho que resistir à tentação para ser um vencedor. Não, isso aí é religião. A Bíblia diz que em Jesus Cristo nós já somos mais do que vencedores. Qual é a chave inicial para ser um vencedor diante do mundo? João diz: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Coroa da vida é galardão. Não passar pela segunda morte é para os vencedores em Cristo, para aqueles que se arrependeram e entregaram suas vidas para Jesus e têm os seus nomes escritos no livro da vida. Isso é tudo, porque no juízo final é assim: se alguém não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é horrível, meus irmãos. Diz em Apocalipse 6:14 que a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, e o clamor das pessoas não tem sossego algum, nem de dia, nem de noite. Isso não tem nada a ver com aquelas lendas de verme no inferno. Não sei, tem umas pessoas que creem que o inferno tem verme. É sofrimento, não há sossego algum, nem de dia, nem de noite. Conheça Jesus, seja vencedor, seja mais do que vencedor em Cristo, e você jamais experimentará uma gota de sofrimento do inferno.